Tá bom? Livro do Gênesis, capítulo de número 1, versículos de 26 a seguir. O texto diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo o animal que se move sobre a terra. Amém. O texto lido é o capítulo 1 do Gênesis. Uma das perguntas mais frequentes dentro desse assunto, que eu recebo no programa de rádio, por exemplo, é a seguinte: pastor, Deus criou duas vezes, porque aparece o relato da criação em Gênesis 1:26, façamos o homem, a imagem e semelhança, não sei o que lá, macho e fêmea os criou, e depois, você vira a página, capítulo 2, verso 7, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas, não sei o que, e ele tornou-se alma vivente, né? Então, ele criou o homem duas vezes, e a resposta é não. É que no capítulo 1 está a decisão da criação, né? E no capítulo 2 está o relato de como a criação acontece. Deus manuseou o barro uma vez, e essa decisão é apresentada no capítulo 1, e essa decisão é explicada no capítulo 2. Tá certo isso para vocês? Tudo tranquilo? Ok. E aí no capítulo 1, versículo 26, na decisão da criação, um verbo me chama a atenção, que é dominar. O homem tinha que dominar. E eu vou deixar alguns pontos para a gente pensar, e o primeiro é o seguinte: só é possível dominar o que você conhece. Só é possível dominar o que você conhece. Eu quero subir de vaga lá no meu emprego. Então você precisa dominar o assunto, a vaga que você pretende, pede, exige. E para você dominar, você precisa estudar, você precisa conhecer, você precisa saber do que se trata, você precisa executar, você precisa realmente conhecer. Então, primeiro, Deus chama o homem para dominar, mas para se tornar um dominador sobre qualquer coisa, é preciso conhecer. O homem tinha uma capacidade extraordinária para dominar sobre todos os animais, todas as criaturas. O que isso significa? Bom, você só consegue dominar aquilo que você conhece, então isso significa que, sei lá, vamos sair desse campo dos animais, a gente já volta para ele, vamos expor aqui texto a texto, mas se você tem um problema muito difícil de resolver, qual é o primeiro passo? Reconhecer que você tem um problema. O Alcoólicos Anônimos, que criou a estratégia de 12 passos para vencer o vício, as reuniões dos 12 passos acontecem semanalmente. E quando não me lembro agora o nome da pessoa que criou os 12 passos, mas se você chega numa reunião daquela e você fala assim: eu vim aqui visitar, mas eu não sou alcoólatra, eu não bebo, eu só bebo socialmente, então você vai ser convidado a se retirar. Então você não precisa, porque essa reunião não é para quem bebe socialmente. Isso aqui é para quem é viciado. Isso aqui é para quem não consegue viver sem o álcool. Isso aqui é para o etilista, isso aqui é para o bêbado.
Então, o primeiro passo que você tem para vencer o alcoolismo é reconhecer-se como alcoólatra. É saber, definir que você é alcoólatra. Então, quando você tem um problema, o primeiro passo qual é? Reconhecer que tem um problema, depois conhecer o problema. Conhecendo o problema, você consegue entender a solução. Muita coisa que acontece nos aconselhamentos, eu voltei, ativa dessa área dos aconselhamentos recentemente aqui na igreja, recebendo os irmãos e tal. E muito do que acontece é, pastor, sei lá, vou chutar uma coisa que não estou vendo há dias, mas que é comum nos aconselhamentos. Estou entrando em depressão, por exemplo, tal, e porque eu não consigo lidar com os problemas. E a primeira questão você está entrando em depressão? Tô. Quais são os nomes dos problemas? Do que você está falando? Ai, pastor, estou com um problema muito grande. Como é que esse problema se chama? Como é que chama esse problema? Então, logo, a primeira missão é dar nome ao teu problema. Se você dá nome ao teu problema, não é que fica mais fácil, mas você já sabe, pelo menos, com o que você vai lidar. Porque se você conseguir dar nome, você consegue entender. E se você consegue entender, você consegue dominar. Você consegue vencer. Então o homem, Deus chamou o homem para dominar sobre os animais. E qual era a tarefa do homem para ele conseguir dominar? Dar nomes. Dar nomes. Então Adão definia os nomes. O que é dar nomes? Dar nomes não é igual a gente faz com o nosso cachorro. Chega lá o cachorro e fala assim, esse aqui tem cara de Bob. Isso aqui tem cara de não sei o quê. Eu não sei como é aqui, mas lá no Mato Grosso os nomes de cachorro é nome de gente mesmo. Entendeu? Então minha irmã tem um cachorro que chama Francisco. O outro, a Lourdes. A outra, eu não sei como é que. Mas, enfim, não é igual você. A tarefa de Adão não é aquela como eu brinco de vez em quando. O Adão está lá deitado numa rede, aí passa um tatu correndo, ele fala, ó, tatu. Isso aí é um tatu. Tem cara. Não é assim. Definir os nomes tem a ver com conhecer, saber a característica. O Adão é o primeiro zootecnista, talvez. Saber o ciclo, saber como aquele animal se comporta, como ele se reproduz, como ele vive, o que eles são. Conhecer como aquele animal se diferencia dos outros, como ele se destaca, como ele, enfim, as características pessoais, daquele animal, se possa assim dizer, únicas, melhor, daquele animal, porque o animal não é uma pessoa, características únicas daquele animal. Então, dar nome não é sinônimo de cognomizar, ou cognominar, não sei qual é o mais certo aqui. Dar nome é conhecer profundamente o que o animal é, o que ele faz. Então, Adão, ele tinha conhecimento profundo dos animais. Ele sabia seus ciclos, ele sabia, por exemplo, que dentre os leões, um vira o líder. Ele sabia, por exemplo, que esse líder matava os outros. Ele sabia, por exemplo, que, levando em conta que era assim antes da queda, não dá para, não temos ferramentas para isso, para a gente entender. Ele sabia, por exemplo, que quem caçava era a leoa. Ele sabia, por exemplo, que a arara é monogâmica. E ele sabia que você nunca vê uma arara avulsa, adulta, sozinha. Se tem uma arara, tem outra. Eu não sei se vocês sabem isso, porque eu sou mato-grossense e lá a gente cresce no meio das araras e até hoje tem araras o tempo todo. Então ele sabia esses detalhes. Então é importante a gente entender isso inicialmente, para depois a gente entender o que acontece lá no capítulo 2, verso 18. Vamos começar por 2,18. Abra sua Bíblia aí no 2, vira a página, 2,18. Disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei depende da versão, uma aliada, outra versão, uma adjutora, outra versão, uma auxiliadora, outra versão, não me lembro outra versão, ajudadora, obrigado, é o que diz aí no verso 18, que lhe seja idônea, ou que lhe seja semelhante. Só que tem um problema. O Adão via a arara macho e a arara fêmea. E aí ele entendia como funcionava. O leão macho e a leoa. E aí ele via como funcionava. O tatu
E eu não sei como é que fala, tatu fêmea. Você deve ser tatu fêmea. E ele via como funcionava. A borboleta e o borboleto. Aí ele via como funcionava. Mas, uma que lhe fosse semelhante, ele não via. Logo, ele também não podia se conhecer plenamente. Porque ele nunca esteve com uma à sua altura. Como ele se comportaria? Não sabe, ele também não sabe. E aí, Deus reconhece que Adão tem uma falta, uma necessidade. E o Adão, eu acho que ele ficava olhando, né, os animais, e ele pensava, e para mim mesmo que é bom, eu estou dominando, estou dando nome, está tudo certo, mas para mim mesmo, eu fico sozinho, né? O Éden, a minha casa, é uma bênção, uma maravilha, mas eu fico sozinho. E aí, a gente entra no segundo ponto, que é o seguinte: Deus conhece a sua falta, Deus conhece a sua necessidade. É possível que o Adão tivesse pensado isso, mas ele não falou nada. E aí entra Deus, e Deus fala assim: não é bom que o homem, a palavra homem em hebraico é Adam, é o nome do Adão. Não é bom que o homem esteja só. E na sequência vem uma explicação. Essa explicação é importante para a gente entender por que Jesus é o noivo. Porque esse texto começa a revelar algo profundo sobre o homem que mais à frente a gente vai entender. Veja, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma esposa, uma mulher, uma adjutora, uma ajudadora, auxiliadora, vocês viram aí. Que lhe seja semelhante, que lhe seja idônea. O texto começa a revelar algo profundo, que é uma questão importante que nós já vemos aqui, é que a gente, por exemplo, se eu perguntar para você assim, como é que é o nome da mulher de Adão? O que você responde? Eva. Só que Eva não era o nome da mulher de Adão. Pastor, era sim, se eu colocar aqui na concordância vai aparecer. Mas é o seguinte, Eva não era o nome original, o primeiro nome que a mulher de Adão recebeu. A palavra Eva, o nome Eva, vai aparecer para essa mulher depois da queda. Antes da queda, ela não se chamava Eva. O Adão não chama a mulher dele de Eva nenhuma vez. Deus não chama a mulher de Eva nenhuma vez. Satanás não chama a mulher de Eva nenhuma vez. Antes da queda. E essa questão é tão complexa que algumas pessoas inventam que o Adão teve duas esposas. Já ouviram essa história ou não? Já ouviram? Uma antes da queda, outra depois. Não é. É a mesma, a mulher que veio da costela de Adão é a única, é aquela ali. O Adão não era divorciado. Só tinha uma opção. Então, o Adão não se divorciou, vou pensar melhor, não sei o quê. Não. Só que é que o nome Eva não é o nome daquela que completava Adão no estado de pureza. Esse nome vai vir depois. Eva foi o nome dessa mulher depois da queda. O que a Bíblia nos revela, se você abrir a sua Bíblia, quem tem a Bíblia digital aí no computador, no celular, e escrever na busca Eva, você vai perceber que a primeira vez que aparece, eu não sei o capítulo, mas talvez é no capítulo 3, depois da queda, né? Que a queda é no começo do capítulo 3. O que a Bíblia nos revela aqui nesse texto é que Adão não tinha um par, Adão não tinha um semelhante. Existia espelho naquela época? Não. Se Adão não tinha um par, Adão não tinha um semelhante, Adão não podia estudar a si mesmo. O Adão não tinha ferramentas para estudar a si mesmo. Ele sabia mais do leão do que dele. Ele sabia mais dos bichos, porque ele via os bichos se comportando a partir de como eles se relacionavam entre si. E o Adão não tinha com quem se relacionar. Logo, ele não conseguia se ver. O Adão não tinha como se ver em ninguém. Ele não tinha alguém que lhe fosse compatível.
Ele não tinha um espelho para olhar e falar, ah, então é assim que eu sou. E aí entramos no verso 20, 2:20. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus, a todos os animais selváticos. Eu não sei porque que fala selvático, mas tudo bem. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse semelhante. Ou seja, o período anterior está dizendo que o Adão deu nome a todos os animais. Não está dizendo que os animais, cada animal tinha um ajudador, cada animal tinha uma ajudadora, cada animal tinha um adjutor ou coisa parecida. Porque o termo ajudador é substituído pelo termo nome. Por que isso acontece? Porque na verdade o que o versículo está dizendo é que Adão não tinha alguém diante dele para que ele olhasse e entendesse a sua própria natureza. Então o Adão entendia dos bichos, mas não entendia dele. Porque o Adão não conseguia se ver. O Adão, porque a gente não se vê, a gente vê as pessoas. A gente hoje tem espelho, tecnologia, câmera frontal do celular. Tá, quantas vezes você viu o seu próprio rosto hoje aqui, hoje nesse dia, e o rosto de quantas pessoas você viu? É muito mais as pessoas. Então o texto está mostrando que Adão não tinha alguém diante dele para que ele pudesse se entender, para que ele pudesse se ver. Adão entendia da natureza dos animais, sabia como funcionava a natureza deles, mas não sabia como funcionava a sua própria natureza, porque como ele poderia entender se ele não tinha outro para observar? Adão não sabia como funcionava o ser humano, porque ele era o único. A gente conhece sobre o ser humano olhando para as pessoas. Ele não conseguia se olhar no espelho. A primeira coisa que nós temos de entender é que nós entendemos a humanidade olhando para quem está à nossa frente, olhando para quem está cometendo erros ou acertos diante da gente. Quantas vezes você se viu, quantas pessoas você viu hoje? É muito mais as pessoas. Então, o que dá a entender esse texto é que a excelência do versículo está no verbo dar nome. E dar nome definitivamente não é, como eu disse, cara de Rex, cara de cachorro. Não. Dar nome é conhecer, é saber a natureza, é saber a origem, é saber como funciona, é saber para que serve, ou seja, saber a finalidade, é entender o objetivo. Adão sabia porque Deus fez o leão. Adão sabia porque Deus tinha feito a arara e como a arara se comportava. Adão sabia porque Deus tinha feito o cachorro, como o cachorro funcionava. Adão conhecia profundamente essas coisas. Deus colocou Adão para dominar sobre os animais, e ele conhecia profundamente sobre cada animal, mas ele não tinha alguém da sua natureza para dar nome. Então me parece que o contexto aqui joga joga como palavra-chave a seguinte frase: Adão ainda não tinha dado nome a ninguém, porque Adão não conhecia a sua própria natureza. Ele conhecia o cachorro? Conhecia. Ele conhecia a vaca? Conhecia. Ele sabia que depois de algum tempo o bezerro para de mamar? Sabia. Ele sabia que depois de algum tempo o leão vai embora e forma a sua própria turma? Ele sabia. Ele sabia que a arara era monogâmica? Ele entendia. Mas ele não tinha uma palavra, não tinha alguém para fazer frente a ele. Entende? E por causa disso o Adão não podia falar, por exemplo, no plural. O Adão não podia falar sabemos, temos, vamos. Ele era sozinho. A palavra, a gente fala sobre isso sempre quando a gente vai nos debates, né, sobre trindade, unicidade, triunidade, não sei o que lá. Aí, a Bíblia diz que Deus usa no plural, façamos o homem. É verdade. Só é possível falar no plural quando há pluralidade de pessoas. O Adão não falava no plural. O Adão dava o nome, mas ele para os animais, tudo, mas ele não podia falar somos. O Adão não podia falar somos. O Adão não podia falar vamos. Ele não tinha condição de usar as palavras que a Trindade usou. Mas ele mesmo não tinha condição de usar, ele mesmo não poderia usar. Se Deus fez um homem à sua imagem e semelhança, cadê o nosso?
Que nem assim que a Trindade aparece na Bíblia a primeira vez? Façamos. Bom, quem façamos? Nós façamos. Então, cadê o nosso? Se Adão é imagem tem a ver com o corpo e tal, e semelhança de Deus, cadê o nosso? Cadê o se ver no outro? Não é isso que Jesus ensinou? Que acontece na Trindade? Quem vê a mim, vê o Pai. Cadê essa possibilidade de se ver, de se enxergar no outro? Cadê a possibilidade de se alegrar ou se entristecer no outro? Cadê o amor? Aliás, como eu posso amar sem outro igual? Sem um par? Sem me ver no espelho? Talvez uma das maiores provas da Trindade é que Deus é amor. E não é possível ser amor sendo uma pessoa única. Para ser amor, você tem que ter pelo menos duas pessoas, o amante e o amado. No verso 21 vai acontecer algo extraordinário. Acompanha aí na Bíblia. Adão vai poder dar um nome. Um nome que sim, vai transformá-lo num ser completo. E o que vai acontecer? Vamos ler já o verso 21. Não que Deus o tenha feito incompleto, coisa parecida, mas o termo completo que eu utilizo aqui, não é no sentido de oposto de incompleto, mas no sentido de pronto, agora está terminado. O termo completo que eu cito é no sentido de ser semelhança da Trindade, porque ele é imagem e semelhança. Imagem, ok, sabemos que por causa de Jesus, ele é a imagem, tal, o protótipo, tá tudo bem. Mas semelhança, a Trindade tem com quem falar, o Adão não tem. A Trindade tem como se ver um no outro. Jesus disse isso, quem me vê, vê o Pai. Mas Adão não tem. Adão não podia fazer, por exemplo, o que a Trindade fazia: conversar, usar a palavra nosso. Então, quando eu falo completo, é nesse aspecto que eu estou querendo dizer. E aí entra o verso 21, né? Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E aqui temos uma revelação sobre Jesus Cristo como noivo. Por quê? Porque para a noiva existir, precisou de sangue. Para a noiva vir à existência, para a esposa vir à existência, não é sem corte, não é sem rasgo, não é sem sangue, não é sem abrir o homem. Para Adão ser mais, para Adão se ver em alguém, primeiro ele teve de ser menos. Porque se você tirar uma costela, você vai pesar menos, você vai ser menos, você vai ter menos. Então, para ser mais, ele precisou ser menos. Primeiro Deus rasga. Primeiro Deus abre, primeiro tem o rasgo, primeiro tem a abertura, primeiro vem o corte. E há um princípio aqui, que é toda vez que Deus vai multiplicar, ele começa a tirar, ele começa tirando. Toda vez que Deus vai multiplicar, primeiro ele tira. Então Deus, para multiplicar, ele começa subtraindo. Isso é exatamente o que acontece, por exemplo, num casamento. Para ter mais, você tem que abrir mão. Quer ter mais? Quero. Que bom, então começa entregando. Começa abrindo mão. Para Adão ser mais, verbo ser, ele teve de ter menos. Eu tenho menos, então sou mais. E aqui é possível ver o casamento. Então, como eu disse no início, né, na introdução desse sermão, é o seguinte: vamos falar sobre Jesus como noivo, mas também vale para casamento, porque ele é o noivo. Então vamos falar de quê? De casamento também. Então, há um princípio bíblico tremendo aqui. Primeiro que, para existir a noiva, alguém tem de ser rasgado. Para você dizer assim, eu sou igreja e a igreja é a noiva, quem foi rasgado? Cristo. Cristo. Na teologia, a noiva ela é feita da costela do homem. E na Bíblia, quando Jesus Cristo morre na cruz, veja, Adão é um filho perfeito de Deus, sem defeitos.
Depois ele caiu, mas antes, quando a Eva passa a existir, o Adão é o filho perfeito de Deus. E dorme um sono profundo, porque senão eu não ia aguentar de dor. Imagina arrancar uma costela de você aí. Arrancar uma costela agora, na raça. Aí Deus fez ele entrar em coma, num processo de coma, alguma coisa parecida, e tirou-lhe a costela, e quando ele acordou ele era menos. Tinha alguma coisa menos, tem alguma coisa estranha aqui. Ele tinha marca? É possível. Ele tinha cicatriz? É possível. Jesus tinha. Não tinha? E aí, quando ele acordou, ele tinha menos. Só que esse menos se tornou mais. Ter menos, ser mais. Para a igreja nascer, Jesus, Filho perfeito de Deus, dormiu na cruz o sono da morte. E o que acontece quando Jesus morre? E olha que interessante. A costela de Jesus não foi invadida pela lança quando ele estava vivo, mas quando ele estava dormindo o sono da morte. E aí, quando ele estava dormindo o sono da morte, vem o rapaz e fura a costela de Jesus. E o que está nascendo ali? A noiva. Porque a noiva é fruto da morte de Cristo na cruz do Calvário. Então, há uma imagem dupla aqui que serve para a gente aprender sobre casamento e serve para a gente teologar sobre cristologia. Toda vez que somos desafiados nesse sentido, Deus nos leva a entender melhor tanto o casamento quanto a imagem de Jesus Cristo como noivo, porque Jesus é o noivo. Então Deus sempre começa tirando. Mas, pastor, como assim? Não é que ele tira para você ser menos. Você pode ter menos, mas sempre que você tem menos, você é mais. Entendeu? Então permita que Deus te faça ter menos. Uma costela menos não vai matar ninguém, não vai mudar a sua vida, mas você começa a ter mais. Esse texto é uma revelação porque está nos ensinando, está nos mostrando. Deus tira um pedaço de você, um pedacinho pequeno de você. Deus arranca esse pedacinho pequeno, porque sem arrancar um pedaço da gente não existe casamento. Sem isso você nunca vai entender, por exemplo, o que é trindade. Sem isso você nunca vai entender o que é falar nosso. Porque só no casamento a gente começa a falar nosso. Você é solteiro na casa do seu pai, você tem as suas coisas. Você casou, você não tem mais suas coisas. É tudo nosso. Não. Então, sem isso, é difícil entender o que é dizer no plural se você não se entrega. Há um princípio aqui. E o princípio é o seguinte: para ser mais, eu preciso ter menos. E aí, a gente não pode entrar com medo nesse negócio de casamento. Deus tirou um pedaço de Adão, mas o Adão ficou mais depois. Ficou melhor. E essa revelação tem vários desdobramentos humanos e um cumprimento mais amplo, que é a pessoa de Cristo. Um cumprimento mais amplo é sobre o que Jesus fez conosco. Deus tirou a costela de Adão. Pensa, vou provocar você numa coisa, meditando aqui agora antes de pregar. Qualquer parte do corpo do teu marido, da tua esposa, você gosta. Você beija a boca e chupa a língua. Beleza, está tudo bem. Você não tem nojo de escovar o dente com a escova dele, está tudo bem. Você beija tudo, ok. Só que qualquer parte do corpo de qualquer pessoa que é tirado do corpo, dá nojo. Por exemplo, ninguém tem nojo de pegar na minha mão hoje depois do culto. Pastor, ok, se é meu dedo, só o dedo, você fala assim, credo. Que negócio. Pensa uma língua de uma pessoa. Você abre uma caixa, é uma língua. É horrível, é nojento. Deus tira de Adão uma costela. Eu não sei o tamanho de uma costela, tá? De um homem. Não sei o tamanho, realmente eu não sei. Sim, assim, imagino. A minha deve ser assim, sei lá. Eu sou grandão. Mas uma costela, eu não sei quanto pesa uma costela. Vamos dar um peso para essa costela. 1 quilo? Meio quilo? Não sei, vai. 500 gramas é a costela. Ok, Deus vai lá e tira uma ripa da costela de Adão. Com carne, sangue, tudo bem. Costurou lá, fez lá, fechou o lugar. A Bíblia diz que ele fechou o lugar. Beleza.
Aí ele tem o Adão aqui dormindo, no coma, e aqui do lado, na outra pedra, uma costela. Ok. Se o Adão abre o olho e vê uma costela, quem ele vai falar? Credo. Que nojo. Uma costela sozinha é carne morta. É ou não? Uma costela sozinha apodrece. Uma costela sozinha fede. Uma costela sozinha estraga e acaba, e termina e é desintegrada pelo tempo. Porque a costela sozinha, fora do corpo, é carne morta sem serventia. Só vai se transformar na noiva de Adão na mão de Deus. Uma costela sozinha, fora do corpo, é carne morta. Só vira noiva, só vira esposa, se Deus manusear essa carne morta. Aliás, é assim que Deus nos define em Efésios. Abra sua Bíblia em Efésios 2. Diz assim, ó: Ele nos deu vida estando vós mortos nos delitos e pecados. Em outras palavras, você era uma costela morta. Você era carne morta. Vocês estão vivos? Vocês estão entendendo ou não? Porque eu posso ficar só dando aula, não tem problema. Mas eu queria que você estivesse comigo na ideia. Então, sem Deus, você era carne morta. Deu vida a nós, estando nós mortos nos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora ainda atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Ou seja, o que era carne morta transformou-se em noiva para Adão. Então você acredita que para ter mais, ou melhor, para ser mais é preciso ter menos? Quem quer ser mais? Eu quero ser mais. Quem quer ter menos? Então tem que abrir mão de alguma coisa. E não há explicação mais perfeita do que isso, para isso, do que o casamento. Não pense em desistir do casamento, você que está noivo, está querendo casar, está pensando e tal, porque hoje você está vendo que para viver o que você pode ser mais, tal, você tem que ter menos, tem que abrir mão, porque foi Deus que planejou tudo isso aí. O fato é que todos nós que já casamos, a gente casou e a gente perdeu alguma coisa. Para a gente se ver no outro, para a gente falar no plural, para a gente falar nosso, alguma coisa a gente teve de abrir mão. E para abrir mão, dói. Para abrir mão, porque você não se vê ainda sem o outro. Você só consegue se entender a partir do outro. Por isso que Deus, acho que deu um sono para Adão. Se ele tivesse acordado... Adão, eu estou pensando em fazer o que? Vou te falar o que eu estou pensando em fazer. Senhor, maravilha, na viração. E aí, o que o senhor quer fazer? Não, eu vou arrancar a costela da sua barriga. Eu acho que Adão falou assim, olha, não tem como o senhor fazer o que o senhor quer fazer sem mexer em mim, sem abrir, né? Eu acho que se o Adão tivesse despertado e Deus falasse, vou arrancar uma costela e vou fazer você ser mais, acho que ele dizia, Senhor, deixa eu ficar aqui mesmo desse jeito, tá bom, né? Eu fico aqui na minha casinha, eu dou nome para os animais, hoje o máximo que eu tenho de responsabilidade, e pensa para a gente, Senhor, deixa quieto então, o pastor está pregando isso aí, hoje o máximo que eu faço é lavar a louça na minha casa, que a minha mãe fala para lavar a louça, aí o Senhor vai mandar uma mulher na minha vida que vai fazer eu limpar a casa, e lavar o quintal, e acordar cedo, e fazer comida, e não sei o que, deixa eu quieto aqui, daqui a pouco eu vou ter que limpar a casa inteira, ainda não está bom, e tal. Então o fato é que para você ser mais, primeiro você tem que ter menos, e só é possível fazer isso a partir do amor, e o amor não mede consequência. No casamento você tem que dividir. Se divide seu dinheiro. Não é mais seu. É nosso. Você divide seu trabalho, você divide seus sonhos. A maioria dos casamentos que acabam em pouco tempo, ou em médio tempo, eu fiquei escrevendo isso aqui, pensando, né, o que eu ia falar.
acaba porque não existe divisão e nem cumplicidade. Eles dizem meu dinheiro e seu dinheiro. Deve ter gente aqui assim, meu dinheiro e seu dinheiro, meu salário e seu salário, meu carro, seu carro, meu tempo, seu tempo, minha conta, sua conta, meu boleto, seu boleto, meu compromisso, seu compromisso, e nada é nosso. Até os filhos, seu filho veio e falou assim, assim, assim. Isso não é casamento, o nome disso é sociedade. Sociedade. Então, eu tenho empresas que eu tenho sócios. Então, sociedade, você briga, você discute, você não está nem aí com a pessoa. Eu quero que a empresa vá bem. Entendeu? Sociedade. Casamento é diferente. Você e eu precisamos entender isso aprendendo com a Trindade. Precisamos entender o nome que Deus mandou e que te deu capacidade para você dar à pessoa que Ele fez e apresentou para você. Porque não é o que Ele fez com Adão. Ele pegou uma carne morta, assim como você era uma carne morta nos delitos e pecados, mas através da mão de Deus, Ele transformou numa pessoa. E não apenas. Ele apresentou uma pessoa para outra, se bem que o Adão não tinha muitas opções, mas o Adão gostou da ideia e se alegrou com a ideia. E o nome da esposa de Adão não era Eva. O nome Eva aparece depois da queda. E o que é que o Senhor fez? Verso 21. O Senhor fez cair um pesado sono sobre o homem. Eu já trabalhei o 21? Adormeceu, depois tirou de suas costelas, fechou o lugar com carne. Da costela que o Senhor te deu, da costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher. E a trouxe. Acho que eu não tinha lido esse não, sei lá. A mulher veio da costela. Há um outro princípio bíblico aqui que serve para os dois lados. Por isso Jesus é o noivo. Há um outro princípio bíblico aqui que é o princípio da submissão. Você sabe o que é ser submissa? Submissa é estar sob a mesma missão. Essas coisas que o pessoal fala nos encontros de casais, tudo bem. Mas é um pouco mais profundo do que isso. Me permita. O que é a mulher submissa ao marido? É o entendimento que acredita em Gênesis. Pastor, eu não entendi que a mulher veio do homem. Você é submissa, por exemplo, a Jesus? Quem aqui se submete a Jesus? Amém, me submeto a Jesus. O que isso significa? Significa que se não for Ele, eu não existo. Eu me submeto a Jesus, não é porque eu sou bonzinho. É porque eu entendi minha origem. Ele é a razão da minha vida. Eu não falo isso por amores apenas. Eu falo isso literalmente. Eu existo porque Ele permite. Eu existo porque Ele deixa. Eu existo porque Ele me fez. Você é submisso a Cristo? Sou. O que é ser submisso? O que Jesus diz lá em João 6,57. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Você existe por causa de Cristo. Diante dessa palavra, entendemos a submissão da seguinte forma: pelo fato de que a mulher veio do homem, e esse é o privilégio que a mulher tem. Lá em Coríntios capítulo 1, eu não vou entrar nem lá no texto, eu não estou nem na metade do assunto, então não dá para ir lá no texto. Mas para que a mulher existisse, Deus rasgou o homem. Deus tirou do homem, irmã, para lhe formar, para lhe fazer. Deus tirou do homem para fazer você. Por que a mulher é submissa ao homem, assim como Cristo, a igreja é submissa a Cristo? Porque assim como para fazer a mulher Deus rasgou o homem, para existir a igreja Deus rasgou seu Filho, Jesus Cristo. E esse é um princípio. O segredo da submissão é uma questão da origem. A mulher é submissa ao marido porque ele deve ser o provedor dela. O provedor dela. Se não fosse o Adão, Deus ia ter que fazer outro jeito, porque a mulher veio de onde? De dentro do Adão. Quem proveu, quem fez foi Deus, mas quem deu a matéria-prima, quem contribuiu, foi o homem. Logo, o homem é o provedor da existência da Eva. Você pode dizer que o teu marido é o provedor da sua existência?
Tem mulher que não pode falar. Então há um outro princípio aqui. Ai, pastor, mas é que o meu contra-cheque é menor do que o da minha mulher, então quer dizer que eu não sou provedor. Não, mas tem várias formas de ser provedor, cara. Ser provedor não é pagar só contas da tua mulher. É prover o que ela precisa. A igreja é submissa a Cristo porque Ele foi rasgado para que a esposa, a noiva, pudesse existir. Esse é um princípio bíblico de submissão. Quando a gente vivia perdido no mundo, a gente não tinha esse conceito. Até o dia que nós fomos atraídos para a cruz de Cristo. Quando você foi atraído para a cruz de Cristo, foi nesse dia que você entendeu que você é fruto do amor de Deus. E aí você caiu de joelhos, você confessou a Jesus, você se entregou, você abriu mão de coisas, você se entregou a Ele, você se submeteu a Ele. Foi nesse dia que nós voltamos da rebelião. Todos nós éramos como uma mulher insubmissa. Porque a figura da igreja é uma figura da mulher. Nós éramos como uma mulher submissa, como uma mulher que não se contenta com as coisas. E aí Cristo nos atraiu e nos tornou suficiente. Se tornou suficiente para mim, se tornou suficiente para você. Olha para Paulo. E aí acontece a figura da noiva. Ela é minha noiva. O que o Adão falou quando ele viu a Eva a primeira vez? Essa é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Machucou ela, dói em mim. O que é que Jesus disse para Paulo? Como é que Jesus encontra Paulo? Paulo terrível, matando gente, prendendo gente, matando cristãos. Aí ele tem um encontro com Cristo. Ele cai no chão. E o que é que Jesus Cristo disse para ele? Paulo, por quê? Ele estava perseguindo Jesus? Não. Estava perseguindo quem? Você entendeu? Mas mexeu com a igreja, mexeu com o noivo. Paulo, isso que você está fazendo, é Saulo, né? Saulo, isso que você está fazendo, está doendo em mim, está repercutindo em mim, porque você me persegue. Aleluia. Então, se você quer mudar a história da tua vida, do teu casamento, vá para a cruz. Deixe que Deus rasgue você. Às vezes ele usa anestesia, igual com Adão, às vezes não. Deus tem a multiforme. Ai, Senhor, tomara que o meu com anestesia e tal. Mas para se submeter a Cristo de verdade, vá para a cruz. Perca. Deixe Deus te rasgar. Adão era um homem que sabia os nomes. E nós já entendemos que dar os nomes aos animais não era cognomizar ou cognominá-los. Dar nomes é conhecer a natureza profunda. Dar nomes é saber a que serve, a que veio, para que veio, como veio. E agora, chegamos no verso 23. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. E será chamada, eu vou falar como está no texto, que é mais fácil para a gente entender. E será chamada varoa, porque do varão foi tomado. Olha que interessante. A gente não está lendo cartas paulinas. A gente está lendo o texto duro, judaico, mosaico, de, 3.500 anos atrás. Nós estamos lendo Moisés. E aqui é um princípio de igualdade. Isso é a ideia do texto original. E será chamada Ishá, porque do Ish foi tomada. Será chamada varoa, porque do varão foi tomada. É igual. Há um princípio de igualdade aqui, que às vezes a tradução da Bíblia não nos permite ver. O que acontece aqui a partir desse verso? Abra a sua Bíblia em Gênesis 2:23 e olha aí a cara do texto. Há um princípio que acontece. O que acontece a partir desse verso? É um momento em que o homem passa a ser semelhança de Deus, porque ele é a imagem. Mas a promessa no Gênesis 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O homem é a imagem, corpo, mas ele não é a semelhança, porque ele não tem com quem falar, ele não tem em quem se ver. Ele não pode falar nosso. Eu estou me fazendo entender quando eu falo assim, né, o nosso. Ele não tem como falar no plural.
O Adão não pode falar na primeira pessoa do plural, com ninguém, nunca. Então ele não é semelhante, ele era imagem. Mas o que acontece é que a partir desse verso 23, é o momento, é eureka. É o momento em que o homem assemelhar-se-á a Deus. Não que ele seja igual a Deus, ou Deus também, não é isso que eu estou falando. Mas aqui cumpre o propósito de Deus quando diz, faremos a imagem e semelhança. É aqui que de imagem, ele passa a ser semelhança também de Deus. Toda a glória da Trindade, toda a glória dos céus vão aparecer aqui a partir do verso 23, e a construção começa a se revelar na palavra afinal. Essa versão que vocês colocaram aí, por fim, o que quer dizer afinal? Afinal é um advérbio, né? O que quer dizer o advérbio afinal? O advérbio afinal significa finalmente. E quando esse advérbio você entende que significa finalmente, então você entende que havia uma falta. O que é finalmente? Ufa, chegou. Graças a Deus aconteceu. Graças a Deus agora resolveu. Agora terminou. Agora está completo. Afinal, o que quer dizer afinal? Afinal é um advérbio que significa finalmente. E o que quer dizer esse finalmente? Que significa que finalmente o Adão poderá se ver. Pela primeira vez, o Adão vai olhar para alguém igual a ele. Ele vai se ver. Finalmente o Adão vai se entender, porque o Adão manja de bicho. Mas agora ele vai se ver. Terceiro, só é possível ser uma pessoa melhor quando você se vê no outro. Só é possível ser uma pessoa melhor quando você se vê no outro. Dias atrás, eu acho que foi a última vez, porque eu fiquei 2 semanas sem vir na quinta, eu falei sobre o próximo. Não foi aqui? Ou foi aqui, né? Que eu falei sobre o próximo de Lucas, lá do bom samaritano. Então só é possível ser uma pessoa melhor quando você se vê no próximo, se vê no outro. Esse finalmente significa o alívio de Adão. O Adão deu nome a todos. O Adão viu todos os animais porque ele conhecia suas diferenças. Ele os conhecia naquilo que eles se completavam, naquilo que eles eram únicos, nas suas características únicas. Mas agora ele fala, afinal. Ou seja, finalmente, eu agora consigo olhar, depois de deixar, depois de Deus me rasgar, depois de Deus tirar de mim alguma coisa, depois de ser ferido de Deus. Aliás, esse é um título de Cristo. E nós o reputávamos como ferido de Deus. Afinal, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. E ele completa, se chamará varoa, porque do varão foi tomada. É igual a mim. É o meu par. Ele está aqui num momento que dificilmente repete-se na história. Não tem outro momento igual a esse. E esse é um momento sui generis na Bíblia. Porque Adão agora enxerga quem ele é. E será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Finalmente Adão deu um nome a ela. Será chamada varoa. Por quê? Qual é a causa dela ser varoa? Porque ela foi tomada do varão. Veja bem, ela foi tomada de dentro do varão. Por isso ela é varoa. A leoa foi tomada de dentro do leão? Não. Deus fez um macho e uma fêmea. E a fêmea não nasceu de dentro do macho, não. O galo e a galinha, Deus fez um galo e uma galinha. Está resolvido a pergunta misteriosa: quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? A galinha. Deus fez a galinha e o galo e nasceu o ovo. Pronto.
Mas aqui, nesse momento, há uma declaração fantástica. Aqui existe um ser que é por causa de outro ser. Aqui existe um ser que é tomado, que é formado, que é modelado a partir de outro ser. Existe um ser que ao olhar para ele, você percebe, você confessa, é carne da minha carne. E é mesmo, não é? A Eva? Por que é carne da minha carne? É a costela do Adão. Essa é a carne da minha carne. É osso dos meus ossos. Você consegue enxergar Jesus Cristo nesse texto aí? Porque ele é um noivo? Você consegue perceber porque Jesus é o Adão que venceu? Porque Jesus é o Adão perfeito? Você consegue observar que esse Adão de Gênesis é uma figura minúscula do grande Adão, o que venceu e que teve a sua costela ferida, aquele que foi ferido de Deus e oprimido, para que você pudesse existir, e para que você pudesse ser salva, e para que você pudesse ser salvo, e para que você pudesse ser noiva. Ele faz uma declaração fantástica aqui. Tem um ser que existe por causa de outro, é tirado de outro. Existe um ser em que eu olho para ele e me vejo. Existe um ser que é carne de mim, que é osso que veio de mim. E aí seguimos para o verso 24, senão a gente não acaba. Por isso, deixará o homem pai e mãe, e unir-se à sua esposa, sua mulher, depende da versão, e eles se tornarão uma só carne. O que Adão está pronto a deixar mais? Porque ele já deixou a costela, ele já se abriu, ele já se feriu, ele passou a ter menos para ser mais. E o que mais ele está disposto? Não está bom, dá falta. Agora ele vai deixar e vai prometer. O que Adão está pronto a deixar? Só lê o texto. Portanto, deixará o homem pai e mãe. Pergunta, existia pai e mãe naquela época? A Bíblia é demais, não é? A Bíblia... Esse culto aqui, cara, é o principal culto, entendeu? Da igreja. Não é o domingo, não é a ceia que todo mundo... Também na ceia tem o momento da Eucaristia, tá? É o principal nesse assunto. Mas de aprender Bíblia é quinta, cara. Existia pai e mãe naquela época? Não, não tinha nem pai nem mãe. O primeiro pai vai ser Adão lá na frente, a primeira mãe vai ser a Eva lá na frente. Mas Adão, na hora que olhou para Eva, ele já sabia o que havia entre os animais. Porque os animais tinham pais e mães. Ele já sabia que o leãozinho, quando ele ia ficando grandinho, não sei o quê, daqui a pouco ele arrumava uma leoa e tchau. Daqui a pouco a arara, tchau. Daqui a pouco o macaquinho, tchau. Daqui a pouco o bezerrinho, tchau. Daqui a pouco, quando ele viu a Eva, ele falou assim, não tem pai nem mãe. Deixará o homem pai, eu já sei o que vai acontecer, mas vai deixar o homem pai e mãe, e vai se unir à sua esposa, e serão uma só carne. Adão já sabia que a arara deixava um ninho, que o leão deixava um ninho. Ele já sabia dessa relação. Quando ele olhou para Eva, a sua imagem, a sua semelhança, ele entendeu que por ela, o homem, Adão, o homem, vai deixar pai, vai deixar mãe, porque ele quer ser um com ela. Vai acontecer algo extraordinário. O homem vai deixar sua família de origem. Tem coisa mais gostosa que a família de origem? Tem colo mais gostoso que o colo da mãe? Tem comida mais gostosa que a comida da mãe? Tem cheiro mais gostoso que o cheiro da mãe? O abraço do pai? Mas ele vai deixar tudo por causa dela. E o nosso assunto aqui não é casamento, lembra? Quem deixa pai e mãe, deixa a família de origem. Quem deixa pai e mãe, deixa o conforto. Quem deixa pai e mãe, deixa o conhecido em busca do desconhecido. Quem deixa pai e mãe, deixa o certo pelo duvidoso. Quem deixa pai e mãe, deixa o aconchego e o lugar garantido em busca de algo que ainda não está garantido, em busca daquilo que ele vai ainda conquistar. E isso não é sobre casamento. Eu estou falando sobre Cristo.
Quem deixa pai e mãe, deixa a família de origem. No texto, olha o texto, não sei se está aí ainda. Quem vai deixar o pai e mãe? O homem ou a mulher? Aí no texto, olha aí o texto. Quem deixa pai e mãe? O homem. Quem deixa pai e mãe e família de origem é o homem. Para unir-se àquela que veio dele e tornar-se com ela um só. Enxerga Jesus aí. Ele é o Criador. Ele é quem já vive na comunhão. Ele é quem já vive com o Pai. Ele é quem aceita ser ferido para que a noiva existisse. Ele que aceita deixar a sua glória. Ele que aceita abandonar o seu domicílio. Ele que aceita assumir a forma humana e descer aqui, trocando a sua glória e o seu trono de glória, e viver aqui entre nós e ser morto e crucificado, ter a sua costela ferida para que a noiva pudesse existir, para que ele pudesse ser chamado de noivo, para que o casamento pudesse acontecer e para que um dia nós participemos de um negócio na escatologia chamado como bodas do Cordeiro. É ele quem é ferido na costela para gerar sua esposa. E para que isso seja possível, ele vai deixar seu pai. E para que isso seja possível, ele vai deixar seu lar. E para que isso seja possível, ele vai construir um relacionamento que envolve perder, que envolve subtrair dele, que envolve machucar, que envolve abrir a carne dele, que envolve rasgá-lo, que envolve derramar o seu sangue. Aleluia. E isso é o que acontece em parte no casamento. Quando alguém abre mão do que tem por causa de outra pessoa. Você pensa que eu estou fazendo... Eu não... Perguntar aqui só para as mulheres. Minha preocupação ao trazer esse sermão não é ser considerado ou interpretado por vocês, irmãos, como machista. Aliás, eu nunca fui machista, nem estou sendo teologicamente machista aqui. Pelo contrário, eu falei agora há pouco que o princípio de igualdade está no termo que é melhor visto em hebraico do que em português. É varô porque é do varão, são iguais. Ele é semelhante agora. Entende? Então quando eu falo que você veio do homem, não sei o que, é porque ele é o provedor. É o privilégio. Imagina alguém chegando em você e falando assim, ó, eu te amo. E eu te amo tanto que eu vou deixar minha casa por você. Eu te amo tanto que eu vou deixar meu pai. Lá em casa tem uma que está nessa fase aí agora. E eu sou o pai que ela vai deixar. Eu te amo tanto que eu vou deixar meu pai. Eu vou deixar minha mãe. Eu te amo tanto que eu vou deixar o certo. A minha cama. Meu guarda-roupas. A comida da minha mãe, o tempero. Eu deixarei a minha faculdade. A Vanessa deixou a faculdade. O dia que a gente estava casando, saiu o resultado que ela passou na faculdade. Eu deixarei o meu curso. Eu deixarei minha turma de amigos do jogo de não sei o quê. Eu deixarei meu carro. Vou vender o carro. Eu deixo. Esse é o amor. Que primeiro é manifestado, e em último grau é manifestado em Cristo. Porque Ele deixou. E o que Ele deixou era importante. Carro, faculdade, não sei o que lá. É importante, mas é importante num grau infinitamente menor. Então eu vou me unir a você de maneira que nós sejamos um. É um canto de amor. É uma declaração de cumplicidade. O jardim está efervescendo nesse texto. O jardim está recebendo uma declaração de amor. Por essa razão, o homem deixará o pai e mãe e unir-se-á à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Votos estão sendo feitos espontaneamente, juras estão sendo construídas aqui. O homem vai deixar por causa da mulher. Há algo nela tão grande que o homem vai deixar por ela. O que acontece no casamento de todos nós, porque é isso que acontece, senão não é casamento, senão é uma sociedade.
O que acontece no nosso casamento é apenas uma figura, é uma miniatura do que realmente aconteceu com Cristo, que deixou sua glória. Lembra da musiquinha? Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui. É isso. Para quê? Para gerar a noiva. Ele troca o certo pelo duvidoso, que sou eu, que é você, que somos nós. E o narrador, no verso 25, faz uma declaração tremenda. Eu tenho que parar, né? Eu passei já da hora. O narrador faz uma declaração profunda. Como acontece essa relação de uma só carne? Como acontece? O narrador agora vai deixar o Adão no seu canto de amor e paixão, na sua declaração por Eva, que talvez muitas mulheres não receberam essa declaração ainda, mas talvez hoje, nessa palavra, seu marido vai entender. E enquanto Adão está fazendo sua declaração, enquanto Adão está dando nome a Eva, será chamada varoa, porque do varão foi tomada, não sei o quê. Enquanto Adão está dizendo que ela é da mesma natureza dele, que ela é carne da sua carne, que ela é osso dos seus ossos, não sei o que lá. Enquanto Adão está fazendo juras, enquanto Adão está profetizando o que deveria acontecer quando o homem encontra a sua mulher, e ele deixa por ela, enquanto isso acontece, o narrador da narrativa faz uma declaração no verso 25. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus, e eles não se envergonhavam. Adão olha para Eva e não via nela nada de diferente. A profundidade do relacionamento entre eles. Adão e sua mulher viviam em profundidade, a profundidade da relação corporal. Eles eram um. Sabe como é que homem e mulher se tornam um? É no sexo. Não é na conversinha. É no sexo. Então eles se tornam um. A declaração de Adão é essa: ela é minha carne, ela é meu osso. E o narrador diz que ambos estavam nus e ninguém se envergonhavam. E como que é essa função? Como é por que o narrador fala isso? Que intimidade é essa? Que declaração de Adão é essa? E como ela se une a essa intimidade tão profunda? Isso me chama atenção lendo o texto. E a resposta é que só a Trindade pode experimentar isso. Onde um se vê no outro. A resposta é que aqui aparece o somos. E somos uma só carne. Veja que o português nem dá conta disso, né? Somos uma carne. Ou é uma carne, ou como o português não alcança. A resposta é que essa experiência do jardim é a experiência da Trindade. Por isso Jesus Cristo é o noivo perfeito, que deixou o Pai, que deixou o lar, que desceu até aqui, que assumiu a forma de servo e que resolveu doar, resolveu deixar-se rasgar, deixar-se sangrar, deixar-se abrir, para que a carne morta se tornasse noiva. Estávamos mortos nos delitos e pecados, mas Ele está na metade, nos deu vida por causa do seu amor para conosco. Por isso, Jesus Cristo é o seu noivo. Por isso, você é noiva de Cristo. Deus seja louvado. Deus abençoe. Vamos ficar de pé, minha gente. Me perdoe que eu passei 10 minutos. Chegamos na hora do ofertório. Deixa eu dar um alô aqui para quem está na live. Deus abençoe. De vez em quando eu coloco o link lá. Hoje foi um dia desses. Então, Deus abençoe os irmãos que estão aqui na live acompanhando o nosso culto. Tem mais de 200 pessoas aqui ao vivo. Chegou a hora do nosso ofertório. Você que está na live pode fazer isso de forma digital. Aqui na tela vai aparecer um link, os dados bancários, e aqui na descrição do vídeo, geralmente vai aparecer também, eu não estou achando a descrição do vídeo, mas vai aparecer também aqui os dados, tá certo? E você aqui na igreja, você pode fazer isso com o dinheiro físico e também de forma digital com o seu celular ou passando o cartão ali na maquininha. Curva a sua cabeça.
Pai, como é profunda a tua palavra, como te amamos e como nós podemos aprender tanto de poucos versículos. Como é maravilhoso ter instrução bíblica. Obrigado, Senhor querido, por esse tempo de aprendizado. Que o teu nome continue sendo glorificado nas nossas vidas e que hoje, esse dia que aprendemos sobre teologia, cristologia e também sobre vida a dois, casamento, que possamos não ser somente ouvintes, mas também cumpridores e praticantes da tua palavra, porque a tua palavra diz que se a gente sai e não pratica a tua palavra, é como alguém que vê a imagem no espelho e esquece de como era. Que isso não aconteça conosco. Que essa palavra gere vida em nós. E agora, no momento do ofertório, dirige esse meu irmão e essa minha irmã, que possa ser obediente à tua voz de verdade, que possa seguir a tua instrução sobre o momento do ofertório. Alguns fazem isso com alíquotas já definidas, percentuais. A tua palavra diz que o Senhor ama aquele que faz a contribuição com alegria e que possamos alegremente, dadivosamente cumprir os votos que fizemos. Em nome de Jesus, nosso Salvador, assim oramos agradecidos. Amém. Amém.